Fala, 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 meus craques lindos! Estamos iniciando nossa live de quarta-feira e hoje é live de nutrição, a parte 2 da nutrição com o nosso fenomenal Rodrigo Mendanha. Hoje a gente vai estar aqui com o nutricionista top das galáxias, falando muito sobre nutrição esportiva. A gente já fez a primeira parte, que nós vamos dar uma resumidinha para você, e a nossa segunda parte hoje vem com tudo, com esse fenômeno aqui da nutrição, que vai compartilhar muito conhecimento. Então você que está chegando aqui, já vai deixando o teu like, já vai se ligando aqui sobre todos os assuntos que nós vamos trabalhar nessa live, que são assuntos importantes, tanto da nutrição, daquilo que você precisa se alimentar da forma correta, tá? O alimento pré e pós-treino, tá bom? O que é muito importante, e daí a gente vai dar também uma receitinha ou outra para você ficar ligado. O Rodrigo já trouxe aqui umas receitas de um suco aqui fenomenal, e agora eu vou mandar aqui a mensagem aqui para o nosso craque da bola aqui, da nutrição, o Rodrigão, fazer parte dessa live conosco aqui. Espero que todos estejam bem aqui, o Luan, a galerinha, o Roberto, Pedro Mota, todo mundo aqui na área. Vamos partir para cima dessa live, que essa live vai ser top. Avisa os parceiros aí, avisa os amigos, avisa todo mundo. Fala, cara, os caras estão entrando na live lá e a live vai ficar salva por um tempo, mas depois a gente vai levar para dentro do curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança, que está com 20% de desconto. Tá bom? Já enviei esse craque lindo. E você não perde a oportunidade, porque todo esse conteúdo aqui vai ser transformado em um bônus especial para os nossos alunos. E a gente está com uma novidade incrível aí também, que depois nós vamos conversar aqui no final dessa live aqui. Fica conosco até o final dessa live, porque no finalzinho a gente também vai trazer várias novidades. Olha quem chegou aí, o nosso craque da nutrição. E aí, fala, Rodrigão, tudo bem, mano? Tudo certo, apostos aqui. E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos lá começar mais essa noite aqui. Que honra estar com vocês mais um momento. Que honra, irmão. Vamos nessa hoje, vamos detonar. Mas não, eu queria perguntar para você logo de bate-pronto, assim, deixar assim, você já dar fazer um flashback assim, para o pessoal se ligar daquilo que a gente conversou. Quem está chegando aqui, a gente já fez a primeira live, né? Isso. E a primeira live a gente começou falando sobre os 10 alimentos que não dá para negociar. É inegociável, ou seja, tem que sacar da tua alimentação, porque isso não vai te ajudar num processo de crescimento e desenvolvimento dentro da profissão, que é a do futebol. E a gente falou um pouquinho também sobre alimentação pré-treino, você deu ali também um suco ali importante. A gente falou algumas coisinhas importantes ali na nossa primeira parte, né, mestre? É isso aí, galera. Olha só, na primeira live, no primeiro momento que a gente se encontrou aqui, a gente deu uma passada geral aí pela nutrição, pelos alimentos, alimentos que você não deve consumir, alimentos que você deve excluir, né, da sua rotina alimentar, do seu hábito alimentar, pensando em máxima performance, em recuperação muscular. E hoje a gente vai trabalhar, eu quero fazer uma recapitulação do pré-treino. A gente vai passar também pelo pós-treino hoje, que é algo muito importante. Vamos falar sobre os 10 alimentos-chave para você otimizar toda essa performance, otimizar todo esse processo. Vou falar sobre alguns chás. Eu sou um cara que adora estudar chás, eu estudo chás há muito tempo. E confesso a vocês que é algo bem diferencial, que vocês podem começar a fazer, algo barato, algo acessível, que vocês podem implementar. E a gente ainda vai passar também, irmão, nos 5 piores alimentos. A gente já falou, Ticão, na primeira vez? Eu pedi os 5 piores e você falou 10. Foi, lá no começo da nossa primeira live, foi isso mesmo. Ele tá aqui junto com a parte final. Mas então é isso, pessoal. A gente deu uma passada geral, trouxe aqui, né, os alimentos industrializados, processados, tudo que não é natural, né? A ideia principal é vocês entenderem que tudo que vocês devem buscar está de acordo com o mais natural possível, o que vem das árvores, da terra, e o que vocês encontram facilmente aí nas feirinhas, junto com os agricultores aí da região de vocês. E não é caro, não é nada inacessível, tá? Ter uma alimentação saudável. Inclusive, é até muito acessível você entrar nessa jornada de uma alimentação realmente eficiente,
para o futebol de uma forma natural, de uma forma simples e de uma forma acessível também para vocês. Show de bola, Rodrigão. É exatamente isso. Eu estava conversando, inclusive, com um amigo meu que tem um hábito alimentar terrível, e eu falei para ele sobre isso. Falei, cara, eu vou te encher o saco, porque a alimentação é algo que primeiro a gente precisa acreditar nela, ter acesso à informação do poder que existe nela, para daí então a gente entender que não é só um processo palativo, né, Rodrigo? Uma coisa que a gente conversou, né? É um processo de poder pessoal, de poder entregar para o meu corpo aquilo que o meu corpo vai poder me devolver em performance, em rendimento, em vida, em alegria, em relação, em pensamento, em energia, né, Rodrigão? Exatamente, não é só um processo de matar fome, né? Eu costumo falar muito isso nas palestras para os meus pacientes, que não é só um processo de matar fome, é ter fome de nutrição, nutrir o seu corpo de forma que ele vá te gerar esse retorno, esse feedback positivo na hora que você for precisar de potência. A gente falou também de algo muito interessante, que é na tomada de decisão dentro de campo, quando você vai fazer um lançamento, quando você vai virar o jogo, quando você vai dar um passe, quando você vai dar um drible, você usa vitaminas e minerais, né? Isso é algo muito interessante que eu não vejo muito o pessoal falando, mas você precisa de matéria-prima para você poder tomar boas decisões dentro de campo. E não só isso, né, Ticão, mas principalmente também os treinos, cada vez mais você progredir nos treinos. Essa progressão de treino ela é muito importante. Porque senão você sempre fica ali, ó, estagnado, aí lesiona. Aí volta do começo, aí vai até certo ponto e não consegue avançar. Né? Eu recebi depois muitas mensagens, até um feedback interessante, muitas mensagens do pessoal falando assim, cara, Rodrigo, eu fiquei impressionado porque eu percebi que há muito tempo eu não evoluo. Que há muito tempo eu estou até num nível bom, mas eu estou estagnado. Então, eu vou começar a aplicar essas estratégias e vou começar a botar em prática para que novos níveis sejam destravados, novos níveis sejam desbloqueados. E é essa ideia mesmo. Eu vi alguém perguntando aí em relação a quais são os piores alimentos. Eu vou falar aqui alguns para você rapidamente, só para a gente poder recapitular esse ponto. Refrigerante, sorvete, biscoito recheado ou bolacha recheada, tá? Salgadinhos em geral, que vocês sabem quais são. Miojo, tá? Miojo com aquele pozinho, corre disso aí, não caia nessa. E salsicha, embutidos, linguiça, todos esses produtos que são, sabe, que são industrializados, que são processados, ultraprocessados, tá? Então, quanto maior naturalidade, eu sigo dois princípios, Ticão. Naturalidade e pureza. Se você estiver anotando aí, já anota. Naturalidade e pureza. E um terceiro ponto também, riqueza do alimento. Então, naturalidade, pureza e riqueza desse alimento. O que é riqueza, Rodrigo? O que significa riqueza do alimento? O quão rico esse alimento é nutricionalmente. O quão possível ele é de te entregar matéria-prima e quão ele é possível de te entregar essa performance aí como feedback. Fechou? Então, esses aí seriam uma lista inicial para a gente poder iniciar. Mas não, sensacional. Naturalidade, pureza e riqueza. Esses três princípios vão precisar estar dentro lá do nosso... eu vou dar um spoiler aqui, tá, Rodrigão? Posso dar um spoiler aqui, se me permite ou não? Pode. Ó, eu já fica atento. Já fica atento, vocês aqui, quase 150 pessoas assistindo ao vivo. Mete o dedo no like aí, compartilha com os teus amigos, porque o que a gente vai trazer hoje aqui, esse conteúdo, nutrição mais mentalidade, é algo assim, bem escasso. Você não vai encontrar assim muito fácil, e isso tudo voltado para o futebol, tá? Isso. Porque a gente encontra um mundo do futebol assim ainda um pouco fechado e um pouco cheio de mitos e tabus, às vezes, a respeito sobre mentalidade e nutrição. E a gente está aqui, ó, coraçãozão aberto e cheio de experiências para poder trazer para vocês conteúdos de valor. E eu vou dar um spoiler aqui, eu e o Rodrigão estamos com a mão na massa, produzindo um conteúdo, um e-book muito especial, que vai falar sobre mentalidade e a nutrição e a importância da conjugabilidade, dessas duas coisas acontecerem de maneira conjunta. A gente já começou a colocar a mão na massa e nós vamos construir um livro muito especial e você vai poder ter acesso a esse livro de uma maneira muito especial. Em breve a gente vai poder dar mais notícias sobre isso. Mas, Rodrigão, manda bala aí, meu craque, sobre esse próximo passo. Eu não sei qual que é o próximo passo, a gente falou sobre os 10 alimentos.
que não deve ser consumido. E o Isso. próximo passo... Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou recapitular o pré-treino, tá? Então fiquem atentos, papel e caneta na mão aí. Vou recapitular o pré-treino, porque muita gente me mandou mensagem com dúvida e tudo mais, fazendo um monte de perguntas, então quero recapitular isso, tá? Para quem perguntou aí dos piores alimentos, foi aquela ideia que eu falei. Com açúcar, industrializado, processado, tudo que não é natural, foge disso aí. Como o Ticão falou, tá, pessoal? Fiquem atentos, que a gente vai lançar esse livro digital. Imagina, você ter um livro associando a mentalidade direcionada para o futebol junto com essa base nutricional. Tudo bonitinho, tudo bem estratégico para vocês terem esse material em mão de vocês. Então fiquem espertos. E vamos fazer uma coisa, irmão, antes de a gente começar? Vamos todo mundo apertar nesse botãozinho mágico aqui, que é o botãozinho do aviãozinho. Por que eu estou falando isso? Porque imagina se você tivesse perdido aí no Instagram agora, e aí chegasse um amigo seu e falasse, cara, olha essa live aqui que tá tendo, olha lá para você aprender. Então vamos ajudar aí a galera, ó, eu vou fazer aqui junto com vocês, todo mundo aí aperta no aviãozinho, manda para 10 pessoas. Pô, imagina se você não tivesse nessa live e alguém te mandasse, você ia ficar eternamente grato a essa pessoa. Então manda aí para 10 amigos aí, 10 pessoas que vão ser beneficiadas com isso, tá? Lembra o seguinte, lei da ação e reação. Quando você ajuda alguém, o universo e Deus te ajuda de volta. Então é bem simples. Manda aí para essa galera, vamos bombar essa live e vamos agora para o conteúdo. Eu vi muita gente perguntando aí quais são os melhores. Calma que a gente vai falar no final. Então fica aí, tá? Que eu vou passar em pré-treino, eu vou passar no pós-treino, eu vou falar sobre chás, tá? Que é uma coisa que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar aqui e provavelmente as mães de vocês, as avós, já falaram muito sobre chás, vocês nunca deram importância nisso. E, cara, faz muita diferença, tá, pessoal? Eu sou fã de chás, eu já estudo chás desde o começo da minha faculdade, lá em 2014. Então, já venho aí mais de 6 anos estudando chá. Todos os dias eu tomo algum tipo de chá. E os meus atletas também, os meus jogadores de futebol que estão em acompanhamento comigo, eu também sempre passo. Então vamos nessa, já mandaram aí, a live já está começando a bombar, vamos recapitular. Olha só, pré-treino, presta atenção. Eu falei que no pré-treino era importante você focar em carboidratos, proteínas, gorduras. Feliz dia de hoje aí para quem está falando, vamos comemorar o hoje, é isso aí, pessoal. A gente só tem o hoje. Então, vamos aproveitar, foca aqui que esse momento é especial para todo mundo. Então, carboidrato, proteína, gordura e vitaminas e minerais, tá? E aí eu vou dar exemplos disso para você não ficar perdido. Só que aí muita gente falou, pô, Rodrigo, mas esse tipo de alimentação e tal, logo no pré-treino, eu não consigo associar essas coisas. O que seria mais prático, o que seria mais direto? Olha, as gorduras, presta muita atenção. Se você distribuir bem, por exemplo, se você comer uma porção de castanhas ou de coco, ou colocar um pouco de azeite no seu ovo de manhã, ovos mexidos, ou você vai comer ali um ovo cozido, um omelete de manhã, você faz isso no café da manhã, no lanche, e aí lá na frente, depois que você vai treinar, você já está contemplando essas gorduras. E aí qual que seria o principal? O principal de pré-treino seria o quê? Carboidrato e proteína. Para ficar fácil para vocês. Carboidrato, proteína. Carboidrato, proteína. Fechou? Ah, Rodrigo, mas eu não tenho como comer uma proteína. Por exemplo, eu sei que talvez seja a realidade de muitas pessoas. Ah, não vou conseguir comer um ovo, um frango, ou tomar um iogurte, ou não tenho condição para comprar um whey protein e tudo mais. O que eu preciso focar? Foca no carboidrato. O carboidrato não vai te abandonar. O carboidrato é matéria-prima. O carboidrato ele vai fazer não só o processo de energização, de te dar energia, mas ele também vai fazer o processo de economia. Como assim economia, Rodrigo? Economizar outros substratos, outras matérias-primas. O que seria essa economia? Economia de aminoácido, economia de proteína. Então, por exemplo, quando você está correndo, quando você está dando tiro, quando você está precisando de explosão, de potência, vai e volta, e vai lá na frente dar um carrinho,
o que você precisa ter? Eu falei de 2 tanques de energia, tá? Você tem um tanque de energia nos seus músculos e você tem um tanque de energia no seu fígado. O fígado, ele vai estar conduzindo para sua corrente sanguínea mais uma maior quantidade de gorduras para você usar ali na hora do jogo. Só que, prioritariamente, na prioridade, você vai estar usando esse tanque que a gente chama de glicogênio muscular, tá? Esse amontoado, esse conjunto de glicoses, tá? Esse conjunto de carboidratos que vai estar ali no seu músculo. Então, para não errar, foca no carboidrato, tá? E aí eu vou dar exemplos agora para vocês. Então, olha só. De carboidrato, o que você pode usar de carboidrato? Você pode usar tubérculos, você pode usar raízes. O que seria isso, Rodrigo? Olha lá, vou te dar a lista, hein? Mandioca, inhame, batata doce, batata inglesa, abóbora, arroz integral ou arroz branco. Eu trouxe aqui uma ideia de que o arroz branco para o arroz integral ele vai ter uma quantidadezinha um pouquinho maior de fibra do que o arroz branco. Mas, em comparação, se você pegar um e outro, vai ter uma tabela que a gente chama de tabela TACO, que é uma tabela nutricional, que mostra o perfil de cada alimento, você vai ver que o arroz branco para o arroz integral não vai ter tanta diferença. E de saúde também não vai ter tanto. Você pode usar um macarrão integral, entendeu? Então, além disso, você pode usar também, por exemplo, a aveia. A aveia é um excelente carboidrato. E o que é legal? A aveia, como ela é liberada em períodos, ela não é liberada direto na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, quando você faz um pré-treino com aveia e uma outra fonte de proteína, por exemplo, você vai fazer aveia com uma banana amassada, e alguém falou banana com aveia. Uma aveia com uma banana amassada, a banana vai ser a fonte de carboidrato, e você faz um ovo mexido, ou você faz um omelete, ou você faz alguns ovos cozidos. Ou se você gostar, por exemplo, eu mesmo às vezes faço isso. Come um pedaço de frango, um pouco de frango, ou um pouco de carne, ou um pouco de peixe, ou um pouco de porco, proteína, já estou falando as proteínas, e aí meio que de sobremesa você complementa com a banana, com a aveia, as fontes de carboidrato. Então, olha só, carboidratos e proteínas. Ah, Rodrigo, e as frutas? As frutas também entrariam no carboidrato. Só que aí tem um detalhe. Se você puder utilizar como prioridade o arroz, o macarrão, as batatas, o inhame e a mandioca, vai ser melhor. Porque as frutas, elas entram com mais facilidade na corrente sanguínea, tá? Você usa as gorduras com mais rapidez. Então, prefiram esses carboidratos que eles vão durar mais tempo. Vão te dar energia por mais tempo, vão sendo liberados ao longo do tempo. Alguém falou, panqueca de aveia com banana e ovo, bacana, pode ser, é uma ótima opção. Ó. Banana, carboidrato, aveia, carboidrato, ovos, proteína, bacana, fez aí uma refeição legal. Quer saber um detalhe bacana? Uma coisa que eu gosto muito de usar com os meus atletas, cacau em pó. Cacau em pó 100%. Não é aqueles chocolates em pó não, cheio de açúcar, tá? Cacau mesmo, cacau puro. Não é Nescau não, né? Não é Nescau não, e nem todinho, nem nada disso. É o cacau puro mesmo. Então você pode fazer, por exemplo, uma panqueca doce. Poxa, uma panqueca com aveia, com banana, com cacau e com os ovos. Você faz lá uma panquequinha, vai ter uma digestão bacana. Alguém perguntou, bebida láctea faz mal? Não é que faz mal, mas não é o adequado, tá? Não cai nessa. Se você for fazer, faz uma vitamina. Faz uma vitamina ó, com água de coco, banana, aveia, cacau e se você tiver um whey protein ou uma albumina, tá? A albumina é uma ótima opção, que é a proteína da clara do ovo, é uma ótima opção para quem não tem condição de comprar um whey protein, tá? Se você tiver condição de comprar um whey protein, legal. Se não, a albumina é uma opção mais barata. Ô, Então, Rodrigo, diga, irmão. desculpa, deixa eu só perguntar aqui, já que você tocou nesse assunto, só uma Claro. pergunta básica assim. Existem diferenças entre, por exemplo, qualidade do whey protein? Existe um whey protein de qualidade e o outro de não qualidade, ou qualquer um tudo é a mesma coisa? Show, ótima pergunta, irmão. Olha só, para atletas, não se atentem em whey protein concentrado, isolado, hidrolisado.
O concentrado, ele tende a ser o mais barato, tá? Ele tende a ser o mais barato, só que não é o pior. Inclusive, é uma ótima opção para quem quer economizar um pouco. Por quê? Porque o isolado e o hidrolisado, normalmente a gente usa em duas situações. Ou para quem está precisando ser rápido. Então, por exemplo, atrasou uma coisa e você precisa tomar ali 5, 10 minutos antes do treino, aí sim você poderia usar um isolado hidrolisado. O que é isolado hidrolisado? Eles pegaram a proteína e eles fracionaram essa proteína em menores pedaços. Para quê? Para você digerir de forma mais rápida. Mas vai no concentrado que não tem mistério. Aqui que você precisa olhar. Lista de ingredientes. Vocês precisam aprender a olhar a lista de ingredientes, tá? Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque normalmente, eu vou dar uma dica que é básica para todo mundo, é geral para todo mundo. Olha lá a lista de ingredientes. Se tiver mais de 6, mais de 8, mais de 10 ingredientes, já vai para outro. Já olha outro. Por quê? Vai ter corante, vai ter adoçante, vai ter edulcorante, vai ter um monte de coisa para dar sabor, para dar cor, para dar... Entendeu? Então, vai no mais natural possível. Olha lá, proteína concentrada do soro do leite. Tá? Proteína concentrada do soro do leite. Aí tem uns que tem cacau na composição, tem uns que... Entendeu? Então, o mínimo de ingrediente possível, tá? Você escolhe esse que tem o mínimo de ingrediente possível. Agora, na prática mesmo, eu vejo que muita gente fica, eu vou comprar o isolado, o hidrolisado, porque ele é mais top, porque ele adianta mais. De verdade, ele vai funcionar com uma proteína do mesmo jeito, tá? Só a digestibilidade dele que vai ser maior. E outra, normalmente o concentrado, ele tem uma quantidade de carboidrato maior. Então isso, para jogadores, para atletas, é até mais interessante do que você comprar uma proteína isolada, hidrolisada, que vai ter só a proteína ali, tá? Então, olha a lista de ingredientes. Não compre os suplementos que tenham mais de 6, mais de 8, né, ingredientes ali. E foquem em carboidrato e proteína. Outra dúvida que também pode surgir é assim, Rodrigo, whey protein serve para ganhar massa muscular? Não, pessoal, não serve para ganhar massa muscular, tá? O que vai fazer você ganhar massa muscular é um treino de força associado com superávit calórico. Então, o que você está gastando no dia, você está consumindo de calorias a mais. E aí, ao longo do tempo, com o estímulo de força, com o que a gente chama de estímulo contrátil, você vai estar fazendo um estímulo de força e aí o seu músculo vai falar assim, opa, se você está colocando matéria-prima, se você está colocando tijolo nesse prédio e se você está fazendo com que esse estímulo seja de força para crescer, de crescimento, de ganho, esse músculo, ele vai... Concorda comigo que esse músculo ele vai precisar expandir? Então, é isso que faz você ganhar massa muscular. Agora, o whey protein, não... Rodrigo, vou usar o whey protein para ganhar massa. Não tem nada a ver. O whey protein ele vai servir assim como um iogurte, assim como o ovo, assim como o frango, assim como a carne, assim como o peixe e assim por diante, tá? Deixa eu ver. O que mais que eu falei aqui de pré-treino? Tá, se você puder associar, além de um tipo de carboidrato desses que eu te falei, bons, mandioca, abóbora, arroz, macarrão e tudo mais, aí alguém falou assim, hipercalórico superávit e hipocalórico déficit. Exato. Hipo, baixo, e hipercalórico, alto, tá? E não necessariamente você precisa comprar um hipercalórico para você ganhar peso, tá? Se você está comendo, se você está consumindo alimentos de qualidade, alimentos naturais, alimentos puros, alimentos ricos em nutrientes e está sobressaindo essa ideia em comparação com quanto você está gastando, não é uma coisa fácil, tá, pessoal? Eu vou ser sincero com vocês. Não é para jogadores, e o Ticão que tem essa experiência sabe disso, a gente gasta muito, gasta muito. Então, assim, tem que comer bastante. Eu me lembro de uma entrevista, eu acho que era do Kaká, falando quando ele chegou no Milan, para ele ganhar massa muscular lá, para jogar o italiano, era uma pratada assim de macarrão.
pratada de macarrão, pratada de nhoque, de arroz. Então, assim, para ganhar massa muscular, pode comer mais. Aí eu vi gente falando, cuscuz pode, mel pode colocar ali junto da banana, pode complementar com mel também. Pode fazer, por exemplo, rapadura. Cara, rapadura é sensacional. Sabe o que eu gostava de fazer? Sabe o que eu gosto de fazer com alguns jogadores meus? Colocar assim, ó, banana, anota aí, ó, banana, aveia, mel, rapadura e aí mistura tudo. Fica sensacional. Alguém tá perguntando, pasta de amendoim. Pasta de amendoim já é gordura, tá? Você pode até colocar ali no meio, mas foca mais nos carboidratos e nas proteínas que fica mais certo. Ô, Rodrigo, então, diga, irmão. Deixa eu só fazer uma perguntinha claro, aqui. Eu achei interessante isso que você falou sobre a questão da suplementação. É regra isso ou a alimentação, uma alimentação muito bem feita pode entregar essa hipercaloria que o atleta precisa? Ou é assim, não, todo mundo tem que tomar, é lei, o atleta tem que tomar, porque assim, isso foi uma coisa muito velada assim, para mim. Tinha muito essa coisa, não, tem que tomar whey, tem que tomar suplementação, e a gente tomava BCA, tomava creatina, e tomava whey, e tomava de tudo. Antes de você ia chegar no treino, você estava com o estômago desse tamanho de tanto suplementação que a gente tomava. E assim, eu queria que você esclarecesse um pouco isso para nós. A alimentação que a gente está falando aqui, bem feita, alimentação bem trabalhada, ela é capaz de te entregar isso? Ou mesmo assim, você tendo uma alimentação dessa, você vai precisar ter a suplementação? Show de bola. Não é necessário, tá, pessoal? Não é necessário. Você consegue atingir tudo na alimentação. Só que aí tem um porém. Como você tem uma taxa de gasto muito grande, você vai fazer 2 treinos, 3 treinos por dia, a proteína ela pode entrar como uma estratégia. Como uma estratégia para você não precisar comer uma quantidade grande sempre. Mas, via de regra, não é necessário, tá? Eu tenho atletas mesmo que falam, Rodrigo, cara, não tô com... né, os meninos que estão em Portugal, os meninos que estão nos Estados Unidos. Rodrigo, cara, não tenho grana para comprar agora. Na alimentação dá. E a gente vai na alimentação sem problema nenhum, tá? Dá pra gente fazer. E aí eu lembro que até alguém perguntou na live passada e eu já vi aqui muita gente perguntando. Rodrigo, BCA, creatina, whey. Galera, foca na alimentação. Então você vai gastar muito dinheiro com suplementação agora e não vai fazer o básico. Lembra daquela ideia. Faça o básico, muito bem feito, para aí você subir de nível e aí você ir para frente, tá? Você destravar novos níveis, tá? Esse conceito aí cabe para dentro de campo, viu, mano? Se você fizer o feijão com arroz bem feito, tá? Isso. Se você fizer o que tem que ser feito, o básico, dominou, passou, se posicionou, treinou, você fez o básico, aí você pode ir para um estágio avançado. A alimentação é a mesma coisa, né, Rodrigão? Faz o básico para daí você dar o teu próximo passo. Perfeito, irmão. Se não fizer o básico dentro do campo, se quiser dar uma lambreta dentro de campo, primeiro você aprende a dar um drible curto e tocar a bola do que você dar uma lambreta. Então, é exatamente esse exemplo. Faça o básico bem feito, que aí ao longo do tempo você vai até aprendendo mais sobre níveis diferentes e vai encaixando estratégias eficientes também nesse sentido, tá? Mas via de regra não tem essa dependência das proteínas. Irmão, tá me vendo? Apareceu que tava travado, mas tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, tô né? te ouvindo bem. Fechou. Aqui, tá top. Pessoal, eu vi alguém perguntando assim, Rodrigo, tem alguma coisa que é bom para recuperação muscular? Tem alguma coisa que é bom para lesão, fratura e tudo mais? Vou falar sobre o chás, tá? Os polifenóis dos chás, que são alguns compostos que tem nas plantas e que a gente consegue extrair através dos chás, são excepcionais para recuperação óssea e para recuperação muscular, tá? E aí vocês estão perguntando, uva passa é bom? Cara, é bom, mas assim, não necessário, tá? Tapioca é bom? Gente, eu falei na live passada, tapioca, você pode usar? Pode usar. Vai ser uma fonte de carboidrato boa? Vai ser uma fonte de carboidrato boa. Só que entre você usar uma tapioca e você usar um arroz,
um macarrão, uma mandioca, um inhame, infinitamente melhor você usar esses tubérculos, essas raízes do arroz. Por quê? Porque esses alimentos, eles te agregam muito mais. Eles têm vitaminas, eles têm minerais, eles têm fibras, tá? Eles têm vários outros elementos que a tapioca não vai te entregar. A tapioca ela é só carboidrato. Ela não tem vitamina, ela não tem mineral, ela não tem proteína, ela não tem nada disso, tá? E aí alguém está perguntando, pão integral. Pão integral vai naquela mesma ideia. Buscar um pão integral que tenha o mínimo de ingrediente possível, tá? E não se engane, chá com açúcar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que faz o chá ser bom, na grande maioria das vezes, é o amargo, tá? Olha só, uma dica aqui muito interessante para vocês. Tudo que é amargo é muito saudável, tá? Por mais que a gente não goste, tudo que é amargo é muito saudável. Chocolate amargo, rúcula, agrião, chás em geral. Chá, eu mesmo, quando eu comecei a tomar chá, eu falava, nossa, mas esse negócio é muito amargo. Mas o amargor é uma característica palatável de muitos nutrientes ali, tá? Então, prestem atenção nisso. Fechou? Bom, vamos Ótimo. lá. Então, falei aqui do pré-treino, tá? Foquem em carboidrato e proteína. Se você quiser, por exemplo, comer uma fruta, faz ali a abóbora, a mandioca junto do ovo, do frango, da carne, do peixe e tal. E comer uma maçã depois, comer uma tangerina depois, comer um kiwi, comer um pedaço de melão, comer um pedaço de melancia, bacana, tá? Porque você vai estar entregando mais vitamina, mais mineral, e você vai usar esses nutrientes, essa matéria-prima, na hora do treino, na hora do jogo. Vamos para o pós-treino, tá? O pós-treino, você tem que fazer o seguinte. Vou falar sobre chás já já, tá? Fiquem calmos que eu vou falar sobre o chá já já. Alguém falou assim, se no café da manhã no pré-treino não tiver nenhuma proteína disponível, eu posso usar o leite? Se não tiver nada disponível, você pode usar. Mas se tiver ovo, se tiver uma carne, se tiver um frango, se tiver uma albumina, por exemplo, eu até prefiro que você compre uma albumina em relação ao leite, tá? Porque o leite, ele tem uma dificuldade de digestão grande e aí você vai ter um desequilíbrio ali de bioma intestinal, né, da sua flora intestinal para ficar mais fácil para vocês. Então, se não tiver nada, pode ser o leite, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que não têm condição, então você pode até usar, mas via de regra não é uma boa estratégia. Bom, viu, Rodrigão? Fala, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou direcionar todo mundo que está aqui na live agora, eu vou desativar os comentários. Fechou, eu vou direcionar para a gente poder focar, porque daí tem muita pergunta e muita dúvida. A gente vai responder as tuas perguntas no final dessa live. Sei que tem muita gente com... Mas a gente vai seguir uma linha que senão o Rodrigão... e a galera fica tapioca e leite e coisa, e o Rodrigão não consegue nem conseguir se concentrar. Então você vai colocando as tuas dúvidas aqui na caixinha de perguntas. No final dessa live nós vamos abrir, vamos responder todas as perguntas de vocês. Mas daí para deixar o Rodrigão aqui com a linha de raciocínio dele mais concentrado. Melhor assim, mano? Faz sentido para você? Faz demais. Eu fico meio me sentindo na necessidade de responder todo mundo, mas não dá, pessoal. É muita gente. Não dá. Daí você fica aqui, você não consegue seguir a tua linha. É muita gente. Mas vamos lá. Então, o pré-treino vocês entenderam, tá? O pré-treino, você tem que ter refeições sempre completas. Irmão, eu lembrei de uma coisa que é muito importante, que eu falei na live passada. O seu pré-treino, ele começa 12 horas antes. Não adianta você chegar 1 hora e meia, 2 horas, que é um tempo bacana para você fazer um pré-treino, digerir e usar esse combustível no seu pré-treino, no seu treino ou no jogo. Você tem que estar comendo bem o dia todo. Resumo da obra. As 24 horas, tá? Você tem que estar se alimentando bem. Nas horas que você está dormindo, você vai estar recuperando. Nas horas que você estiver acordado, você está colocando nutriente para dentro, está colocando matéria-prima de qualidade para dentro. Bom, aí vamos lá. O pós-treino, muita gente fica na dúvida do seguinte, Rodrigo, precisa ser um pós-treino imediato? E aí é que entra, por exemplo, a falsa necessidade do whey, né? Terminou o treino, terminou o jogo, eu já vou sair mexendo minha garrafinha já, batendo whey e BCA e não sei o quê. Gente,
via de regra, nosso corpo é muito inteligente, tá? Você não precisa se desesperar para ter ali uma estratégia logo depois do jogo, tá? Ou logo depois do treino, tá? Agora, o que você pode fazer? Num pós-treino imediato, manda uma fruta para dentro. Então anota aí. Pós-treino imediato, saiu do jogo, come uma maçã, come uma tangerina, come uma banana, come uma uva, come... Enfim, você pode comer uma fruta ali de pós-treino imediato. Por quê? No jogo você usou, no treino você usou muita vitamina, muito mineral e você desceu esse tanque que eu te falei, esse tanque do seu músculo, tá? Então, se você coloca ali o nutriente rápido e eficiente e que tenha vitaminas e minerais juntos, show de bola. Eu lembro que uma coisa que era importante eu acabei não falando, do cacau, tá? O cacau, ele é interessante por quê? Porque ele é vasodilatador, ele tem uma quantidade de minerais interessantes, né? Tem ferro, tem outros minerais interessantes, mas o bacana é que o cacau ele tem a característica de ser vasodilatador. Aí você vai me perguntar assim, Rodrigo, mas o que adianta vasodilatar? É para minha veia ficar mais aparente? Não, não é isso. A sua veia pode até ficar mais aparente, mas a ideia é o que a sua veia transporta? Sangue. O que o sangue conduz? Nutriente. Se você abre as porteiras para o seu sangue fluir, para a sua corrente sanguínea fluir com mais fluidez, como se fosse um rio fluindo com essa fluidez, você entrega mais nutriente para o músculo. Você tem uma reação de combate mais rápida. Você tem uma reação mais rápida. Então, a gente chama isso de influxo sanguíneo e a gente chama isso de você aumenta o óxido nítrico na sua célula. Aumentando esse óxido nítrico na sua célula, vasodilatando, você entrega mais nutriente. Às vezes você até come bem, mas o seu fluxo sanguíneo, tendo uma otimização desse processo, você consegue entregar melhor e com mais eficiência. Bom, pós-treino imediato, então, uma fruta cai muito bem. Não fiquem no desespero de tomar BCA, de tomar whey, de sair comendo. Tá? Uma fruta ali é básico, tá, pessoal? É simples. E depois do treino, você vai fazer o seguinte: você vai dividir em 2 blocos. A primeira refeição do pós-treino, ali 1 hora, 1 hora e meia depois do treino, pode até ser 40, 50 minutos, 1 hora. Depois do treino, você vai focar em proteínas, principalmente, e uma quantidade de carboidrato maior do que o pré-treino, tá? Então, pré-treino, você comer uma quantidade de carboidrato, não dá para eu falar em quantidades, tá, pessoal? Porque isso seria individualizado para cada um. Mas uma ideia para vocês pegarem. No pré-treino, uma quantidade X de carboidrato, no pós-treino, 2x, tá? Não o dobro daquilo ali, porque senão vai ficar muita quantidade, mas um pouco a mais. E aí segue a mesma regra. Mandioca, batata doce, batata inglesa, cará, inhame, arroz, aveia, frutas em geral, banana, você pode comer uma salada de frutas ali no pós-treino também. Então, carboidrato e proteína. Só que aí tem um detalhe. O pós-treino, que é mais para frente, que é o segundo bloco, o primeiro bloco é, repetindo para vocês, carboidrato e proteína de novo, tá? Carboidrato, proteína de novo. Você já saiu do treino e já deu um estímulo de vitaminas e minerais e de carboidratos de alta absorção, de rápida absorção, que são nas frutas. Ah, Rodrigo, posso comer salada de fruta pós-treino? Pode comer salada de fruta pós-jogo? Pode. Ali depois do jogo você tem uma saladinha de fruta, come ali, show de bola. Até mesmo para você recuperar o seu processo de... Enfim, não vou entrar nesse ponto, senão vai ficar muito amplo para vocês. Mas, pós-treino imediato, frutas. O segundo bloco, carboidrato e proteína. E aí, o terceiro bloco para frente, carboidrato, proteína e gordura. Tá? O que eu posso usar de gordura, Rodrigo? Azeite de oliva extra virgem, tá? O azeite de oliva virgem você faz para cozinhar. O extra virgem você coloca na comida, você coloca na salada. Esse é um ponto que muita gente não sabe, tá? Azeite de oliva virgem é para você fazer cocção, para você cozinhar o ovo, por exemplo,
para você cozinhar a carne, por exemplo. E se você cozinha com o extra virgem, o que acontece, Rodrigão? Cara, o extra virgem, ele tem, a gente chama de ponto de fumaça. Ele começa a perder o nutriente, ele é mais sensível de uma forma didática, de uma forma mais pedagógica. Ele é mais sensível. Então, quando você coloca ele submetido ao fogo, né, ao calor, ele perde propriedade mais rápido. Então, o virgem não, no caso. O extra virgem. E o virgem não perde daí? Isso, o virgem ele até perde, mas ele demora mais para perder. Essa é a ideia. Entendi. As moléculas dele ali demoram mais para perder as propriedades. Então, para cozinhar o virgem, para colocar na comida, colocar na salada, o extra virgem. O que você pode usar mais de gordura boa? Coco, excelente fonte de energia. Inclusive uma ótima fonte de energia para o seu cérebro, tá? Para depois do jogo você não ficar naquele cansaço, naquela fadiga, naquela falta. Eu vejo que todos vocês têm atividades extra-campo. E aí, às vezes, você gastou muita energia ali, e aí depois você fica com dificuldade de concentração, fica com dor de cabeça, fica com dificuldade de focar. Então, coco é uma ótima, coco fresco, ou aqueles chipzinhos de coco sem açúcar, tá? Tem muitos por aí que tem açúcar, mas não. Compra um chipzinho natural. Era isso que acontecia comigo, Rodrigão, quando eu treinava 2 períodos e ia pro colégio de noite. Chegava no colégio de noite só o bagaço da laranja. Aí se eu tivesse aí uma informação dessa, já poderia acrescentar esse tipo de alimentação, né? Exato, mano. E é uma coisa tão simples, tá, pessoal? Tudo que a gente tá falando aqui, vocês estão vendo que é simples de fazer. Só precisa de uma orientação certa, que a gente está fazendo aqui, essa nossa proposta, para vocês entenderem o que fazer. Então, nesse terceiro momento, primeiro momento, fruta, segundo momento, carboidrato, proteína, terceiro momento para frente, carboidrato, proteína e gordura, tá? E aí, junto dos carboidratos, já vão ter as fibras. Vocês vão perguntar, mas Rodrigo, e as fibras? As fibras ali, ó, cará, inhame, mandioca, arroz, todos esses elementos já vão te dar uma quantidade de fibra bacana, tá? E aí você pode usar as castanhas como fonte de gordura, você pode usar o abacate, fonte de gordura, tá? O abacate, ele é um excelente anti-inflamatório muscular. Gravem isso. Abacate, ele é um excelente anti-inflamatório natural para musculatura, tá? E outra também, eu vi alguém perguntando uma hora, lesão ligamentar, lesão articular e tudo mais. O abacate é uma excelente estratégia, tá? O abacate tem um conjunto de gorduras e um conjunto de antioxidantes e de anti-inflamatórios que te ajudam muito nesse ponto, tá? Então, resumo da obra é esse. Pré-treino, carboidrato e proteína para não errar. E pós-treino imediato, vitaminas e minerais, uma fruta, né? Ou uma salada de frutas ou 2 frutas associadas. Segundo momento, 1 hora e meia depois, carboidrato e proteína. E daí para frente, nas outras refeições, refeição completa. Carboidrato, proteína, gordura. E aí no pacote já vai vir vitamina, mineral e fibra em conjunto. Certo? Acho que ficou claro. Ficou claro, irmão? Tudo certo? Ficou super claro. Inclusive, você falando aqui, eu perdi esse costume agora, porque encerrei a carreira, mas eu tinha um costume muito grande de... No meu café da manhã, eu fazia um omelete ali para mim, e comia comia um abacate, colocava um abacate. Lá na China a gente comia muito avocado, abacate não tinha lá. E daí jogava um azeitinho de oliva ali, um salzinho ali no abacate, com um abacate junto com um omeletezinho pela manhã. Cara, para mim era um café da manhã assim, bem, bem especial assim, para mim. Sim. Então eu tava no caminho certo ou tava no caminho médio? Tava no caminho certo demais. Né? Para eu te falar se estava no caminho completamente certo, teria que olhar a sua alimentação de uma forma geral. Mas você comia alguma fruta também no café da manhã? Tipo banana, tipo maçã, algo nesse sentido? Geralmente eu comia... Não, na verdade eu colocava banana com mel, um abacate com azeitinho de oliva e o meu ovinho. Era essa daí praticamente a minha alimentação que eu tinha. Uma parte salgada, uma parte doce. Isso. Perfeito. Isso. Café da manhã perfeito. Cara, e uma delícia esse café da manhã, cara. É muito bom, simples, rápido e barato. Tipo, não precisa você gastar muito dinheiro, não. E é um café da manhã que você foge daquela ideia do café com leite, né? E com pão, né? Café com leite, pão, margarina, presunto, queijo.
Você foge desse conceito e entra num conceito muito mais saudável e funcional, né, Manão? Perfeito, irmão. Maravilhoso. Ótimo exemplo. E aí uma coisa que a gente lembrou, até para falar para vocês. Se vocês estiverem usando margarina na casa de vocês, pode jogar esse negócio fora, tá? Faz o teste. Antes de você jogar fora, faz o teste. Bota lá fora, onde tem um monte de mosca, onde tem um monte de barata. Nem mosca, nem barata chega perto da margarina, tá? Margarina tem derivado de petróleo, gente. Margarina não é nada saudável, tá? Tem aquela história de faz bem pro coração, tem ômega 3, não sei o que, é tudo balela, tudo groselha, tá? Rodrigo, o que eu faço? Manteiga. Manteiguinha ali, mesmo se for uma manteiga com sal, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, a atleta precisa dessa reposição hidroeletrolítica. Então, pode ser uma manteiga com sal, pode ser uma manteiga sem sal, mas margarina exclui aí do seu plano alimentar, da sua rotina. Hein, Rodrigão, isso aí que você pontuou, desculpa te interromper, claro, mas isso que você pontuou da margarina é uma coisa muito interessante e aqui bate em cima do porquê que a gente vai escrever um livro falando sobre mentalidade, sobre emoções e sobre nutrição. Essa questão da margarina, você veja como é que foi criada a ideia de você consumir margarina. O ambiente é um ambiente família reunida, todo mundo ali na mesa, oh, happy day. Aquela ideia emocional que traz para você essa conjugabilidade legal, bacana, de família reunida, café da manhã, margarina, alegria. Pão, alegria. E aí você cria a ideia do coração, da emoção e daí do coração, que faz bem para o teu coração. A gente tem aqui um negócio aqui que faz bem para o teu coração. Né? Então você trabalha bem a emoção e depois você gera um benefício. E aí eu me lembro também que lá nos anos 50, 60, quando eles inventaram, lá começou a história do leite condensado, entrou nessa parada de alimentação de criança, né? O leite condensado era um leite mais grosso, um leite muito bom para o teu filho crescer forte, né? Aquela ideia. Isso tudo foi se desmistificando com o tempo, né, Rodrigo? Então é muito importante a gente conseguir entender que muitas vezes a indústria vende para nós uma emoção através da propaganda, querendo entregar um benefício, mas que quando a gente tem acesso à informação verdadeira, a gente consegue ter acesso a uma melhor alimentação, sobretudo poder explorar melhor aquilo que a gente tem no nosso corpo, né, Manão? Perfeito, irmão. Maravilhoso exemplo. E eu sei que muitos de vocês devem estar em choque agora, devem estar pensando, meu Deus, mas eu como margarina há tanto tempo. Nunca é tarde para começar ou para recomeçar, tá? Então aí, ó, já uma dica top. Por quê? A margarina vai aumentar seu grau de inflamação, vai aumentar o seu risco, no final das contas, pode aumentar seu risco de lesão. Então não é nada agradável e não é nada eficiente, certo? Vamos lá, segundo bloco da nossa aula. Chás. Rodrigo, me dá aí 3 motivos para eu tomar chá. Vou te falar agora, os 3 motivos para eu tomar chá. Primeiro motivo, diminuir o grau de inflamação. A vida de um atleta é inflamatória. É normal isso, tá? Não é esse o problema. O problema não é você estar inflamado. O problema é você não regular a inflamação. Por quê, Rodrigo? Inflamação, ó, você vai lembrar de uma coisa sempre. Inflamação tem a ver com dor. Sabe quando você treina e fica sentindo dor depois, fica com a posterior de coxa quebrada, fica com a panturrilha tensa, fica com aquela rigidez? É inflamação. Então, o primeiro motivo para você tomar chá, diminuir a inflamação. Segundo motivo, diminuir uma coisa que a gente chama de estresse oxidativo, tá? Os chás, eles têm muitos antioxidantes. Para que servem os antioxidantes, por exemplo, Rodrigo? Para diminuir o seu risco de lesão. Então, olha só, você diminui a inflamação, diminui a dor. Você diminui o estresse oxidativo, aumenta o aporte de antioxidantes, você diminui o seu risco de lesão, tá? Pensa o seguinte, oxidado. O que é oxidado? Enferrujado. Imagina o seu músculo enferrujado, oxidado. O que vai acontecer? Ele vai estirar, ele vai perder funcionalidade, ele não vai conseguir dar um tiro com potência. Então, são 2 pontos. Terceiro ponto, diminuir o seu grau de intoxicação. Intoxicação sistêmica, tá? Quando você está intoxicado, você está com as suas vias, pensa assim, ó, as rodovias da sua cidade, aonde passam os carros. Aonde está passando o carro, está passando energia. Dentro do seu corpo funciona da mesma forma. Se você está com as vias entupidas,
o que acontece? Você perde performance. Seu corpo não vai, seu corpo é muito inteligente. Ele não vai querer, ele vai ter que despender muito mais força para você conseguir, às vezes, dar um tiro que você daria com tanta facilidade, mas como você está intoxicado, com a via entupida, pensa quando tem uma blitz, ou quando um carro bate aí na rua, a rua fica cheia de carro, você não consegue fluir a energia, não consegue ter aquele fluxo. Então, 3 motivos: diminuir a dor, diminuir o risco de lesão e ainda melhorar o fluxo de energia. Melhorando o fluxo de energia, você entrega mais nutriente. Se você está com alimentação bacana, se você está entregando alimentos bons, que tem nutrientes legais, você está tendo uma performance muito melhor. Então, diminui dor, aumenta a performance, diminui o risco de lesão. Fechou? E aí uma coisa, lá no nosso livro, eu vou fazer questão de colocar a atuação de cada um desses chás. Eu não vou passar aqui em cada um deles o porquê que você deve tomar, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas eu vou te dar a lista agora, e lá no livro eu vou botar assim, ó, chá de gengibre. Qual é a ação do chá de gengibre? Ah, melhora a capacidade de tal. Ah, um chá de hortelã. Por que você deve tomar um chá de hortelã? Então, lá no nosso livro digital, eu vou colocar cada um dos porquês, para que você não fique, ah, tá, é o que a gente está falando. A alta performance não é só alta performance dentro de campo ou no treino. É você ser um ser humano de alta performance. E é muito bacana porque, pô, você entendeu o que o gengibre faz, o que o hortelã faz. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui para vocês que eu vou falar agora. Chá de casca de jabuticaba. Um dos maiores anti-inflamatórios do mundo. Caramba! Os maiores anti-inflamatórios do mundo. Sabe a jabuticaba aí que você come? Ou às vezes come só o miolinho dela e joga a casca fora? Cara, eu todas as vezes, agora eu me mudei de Brasília, mas lá em casa eu tinha uns 3 pés de jabuticaba. Eu pegava assim, um monte de jabuticaba, nem comia a polpa, né? Por dentro, aquele branquinho dela. Tirava a polpa ou comia algumas. O que eu faço? Limpo as cascas de jabuticaba, passo uma aguinha e tal, deixo ela bonitinha, coloco numa vasilha, numa tigelinha, num potinho, espremo limão por cima. Por quê? O limão ele é antioxidante. O limão ele aumenta o tempo que essa jabuticaba não vai perder, não vai deteriorar. Então, o que eu fazia? Espremia o limão por cima ali das cascas de jabuticaba, dava uma misturada e congelava. Congela as cascas de jabuticaba da sua cidade. Pega aí as jabuticabas, bota aí numa tigelinha, congela. Quando você for no meio da tarde, ou logo quando você acordar, ou tiver lesionado, por exemplo, as cascas de jabuticaba têm muitos polifenóis. Esses polifenóis, eles ajudam ligamento, articulação, osso, raciocínio, tudo isso. Então, casca de jabuticaba é uma das coisas que talvez você nunca ia ouvir na vida, e é um dos alimentos, né? Eu tinha um professor meu que ele era estudioso de casca de jabuticaba. E aí a casca de jabuticaba é inclusive anticancerígeno. Casca de jabuticaba é anticâncer. Diminui a fragmentação de DNA. Então ele a gente chama de anticarcinogênico, né? No nome mais científico. Mas ele é anticancerígeno também. Então super anti-inflamatório casca de jabuticaba, tá? Olha que poderoso essa informação aí, eu não sabia. Poderoso e simples, né? Tanto de jabuticaba que deve ter por aí, a gente fica jogando fora. Pois é, verdade. Alimento. Quer saber outro alimento muito top também? Você não pode, eu lembrei aqui de agora, eu lembrei da minha região. Você não vai fazer chá com ele, mas piqui. Para quem mora aí no Goiás, para quem mora em Minas, cara, piqui é excelente anti-inflamatório. Inclusive lá na Universidade de Brasília, na UNB, tem um monte de pesquisa trazendo essa ideia do piqui como... Estão até produzindo óleo de piqui, que é um excelente anti-inflamatório. Talvez você até ache aí na sua região uma tia que está aí na rua com óleo de piqui. Você vai comprar um óleo de piqui, pode colocar ele no almoço, pode colocar no jantar. Um excelente anti-inflamatório, tá? Aí vamos lá. Vou dar a lista para vocês. Primeiro, gengibre, tá? Pega ali o gengibre, rala o gengibre, ou então macera. O que é macerar? Pega ali uma tigelinha, ali um potinho e faz assim, ó. Pega ali aquele socador e aí amassa, porque você libera os compostos ali do gengibre. Aí o que você faz? Aí eu vou ensinar vocês como é que faz o chá.
isso aí vai estar lá detalhado lá no nosso livro também, tá? Como fazer o chá. Mas basicamente eu vi muita gente perguntando, pode tomar o chá gelado? Pode tomar o chá gelado. Só que você precisa fazer ele quente antes. Não adianta você colocar a casca de jabuticaba lá na água gelada, na água natural. Não. O que extrai o composto da planta é a água quente. Então, o que você vai fazer? Em geral, você vai pegar o gengibre, você vai pegar as raízes da cúrcuma, o açafrão da terra que você acha ali, as raízes aí na feira da sua cidade. Você vai colocar dentro da água quente, tampar, que a gente chama de abafar. Você vai abafar ali por 10 minutos, tirou, aí você pode esperar um pouquinho, 5 minutinhos, 3 minutinhos, bota umas pedrinhas de gelo, ou então você pode fazer um chá e deixar até 16 a 18 horas depois, na geladeira. Por exemplo, eu fazia muito, era até uma coisa que eu jogava ainda, Ticão, que é uma coisa que eu acabei de lembrar. Eu fazia chá de gengibre de noite e aí deixava 2 garrafinhas para eu tomar logo quando eu acordasse, de manhã, deixava na geladeira e deixava uma para o meio da tarde. Então eu já deixava o chá de gengibre ali pronto, só que eu fiz a extração a quente, tá? Faz a extração a quente, 10 minutos, abafado, tira, e aí depois você pode colocar gelo ou pode separar nas garrafinhas e colocar na geladeira, certo? Ô, Então Rodrigão, vamos lá. Diga, irmão. deixa eu só te interromper aqui, Claro. segue o teu raciocínio daqui a pouco, mas eu até vi muitas perguntas, eu fiquei com vontade de te perguntar. Diga. Chimarrão e tererê, Sensacional. entra nos chás, positivo, negativo? O que você tem a dizer sobre Entra. essas Entra duas demais. composições? Inclusive, tem até um dado interessante que aqui no sul do país a gente tem uma taxa de eventos cardiovasculares menores. Por quê? Porque o consumo de chimarrão ele é grande. E a erva do tererê, a erva do chimarrão, principalmente usa a yerba mate, que é a erva mate. Essa yerba mate, e tem outra também que chama Ilex paraguiensis. Se você quiser Aham. pesquisar depois, pesquisa aí, que é o Ilex paraguiensis. Essas duas são excelentes anti-inflamatórios, são vasodilatadores, são protetores cardíacos, são neurodesinflamatórios, ou seja, desinflamam o seu cérebro. Então são fantásticos, tá? Entra assim. Eu mesmo tenho conversado aqui com vários gaúchos e aí eu falo, né? Vocês têm muito menos doença porque o chimarrão é uma. Eu tô falando para vocês, chá, gente, é remédio natural. Se a maioria das pessoas do mundo tomasse 2 chás por dia, pelo menos, a gente teria um grau de doença muito menor, tá? Chá é uma oportunidade incrível da natureza para a gente E ter o saúde. tererê, e o tererê também é bom, porque assim, o que acontece com o tererê? Eu queria até te perguntar sobre isso, Rodrigo, porque o tererê geralmente toma-se com um suco de limão, né? Sim, Só que daí o que acontece? Para ficar docinho o suco de limão, você tem que meter 2 quilos de açúcar. E daí sim, você perde muito daquilo que é o positivo, né? Por causa que você isso. encheu de açúcar. E eu descobri uma receita agora para poder, Rodrigão, tomar o meu tererê sem precisar colocar açúcar, por causa que o suco de limão aqui ficava muito amargo para mim, e daí eu colocava Uhum. açúcar. E daí eu falei, cara, como é que eu faço para tirar o açúcar? Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu coloquei um pouquinho de suco de maçã, um tanto assim de suco de maçã, e o resto de suco de limão. Aí o suco de maçã é que Massa, adoçava o meu suco de limão e ficava, cara, fica top, você não precisa pôr nada de açúcar top. e você toma o teu tererê. E o tererê também é positivo, mano? Sim, tererê super positivo. Eu não lembro, irmão, qual que é a erva do tererê. Eu lembro da erva mate e do Ilex paraguense. Vou até pesquisar o tererê qual é. Talvez o tererê seja até o Ilex, mas eu não lembro agora. De qualquer forma, você pode usar o suco de maçã, por exemplo, que é uma ótima. E você pode usar também suco de laranja. Suco de laranja É também, verdade. um sumozinho de laranja, bota um pouquinho de sumo de laranja, um pouquinho de maçã, ou então um pouquinho de laranja, um pouquinho de limão, ou limão com maçã. Pode fazer essa mistura para tirar um pouco do amargor. E aí eu vi um monte de gente perguntando: chá com açúcar? De jeito nenhum, tá? Você está trazendo uma coisa maravilhosa e você está detonando ela com açúcar. E também outra coisa que eu vi muita gente perguntando: ah, Rodrigo, açúcar demerara, açúcar mascavo. Gente, açúcar é açúcar,
tá? Não tem, sim, Não adianta. vai ter uma diferença mínima, mas continua sendo açúcar, vai ter o mesmo impacto. Então, chá é para ser amargo mesmo, chá não é para ser gostoso porque é remédio, tá? E Bom, nós estamos falando aqui, Rodrigão, para a galera 1%, né? isso, Assim, nós estamos falando para quem deseja ser exceção. Se isso. você quer docinho, quer comer Nutella, né? E quer uma vida assim, sentado no sofá assistindo Netflix, essa aqui não é uma live indicada, porque a gente está aqui falando sobre alta performance, sobre você extrair do teu corpo e entregar para o teu corpo aquilo que exige melhor, para você poder viver também uma vida profissional mais confortável. Porque uma Isso. vez que você explora melhor o teu corpo, você tem melhores resultados, emocionalmente você vai viver uma vida super e muito melhor. Então, assim, para você viver a exceção da sua geração no resultado, você precisa ser uma exceção da geração aqui, nas coisas básicas, que é aquilo que o Isso. Rodrigão sempre fala. Vamos fazer o básico e o básico. O básico é a gente trabalhar questões simples. Pô, vou encher de açúcar? Não dá. Vou comer todinho? Vou tomar todinho? Não dá. Vou viver a vida à base de leite? Não dá. Vou viver comendo bolacha recheada? Não Refri, dá. É o bolacha, básico, né? miojo. Isso. Que os 99% vão estar fazendo isso. É Que é o essa ideia que a fácil, gente né? quer passar para vocês. Os outros 99 Exatamente. vão estar fazendo isso. Então você já se diferencia nesse ponto aí, certo? E é uma coisa que dá confiança, Rodrigo, porque uma coisa que eu Dá. trabalho muito com os jovens é exatamente isso. Cara, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, que a gente tem a convicção que o nosso concorrente não está fazendo, quando eu pisava lá no gramado verde, mano, eu olhava lá para o outro lado e dizia assim, o cara lá pode ser melhor do que eu, mas duvido que ele está fazendo o que eu estou fazendo. Isso. Então isso me colocava em vantagem emocional com o meu adversário. E Isso. aí, por causa disso que às vezes eu fui meio maluco, assim, meio radical na minha vida, exatamente por causa disso. Porque eu olhava para o outro lado e ela falava assim, pô, o cara é maior, o cara é mais forte, o cara pode ser mais rápido e mais habilidoso, mas eu vou engolir esse cara, porque eu duvido que ele se alimente melhor, eu duvido que ele se concentre mais, eu duvido que ele entregue mais, eu duvido que ele ame mais, então agora eu vou para dentro desse cara aí. Então a Exato. questão da confiança, a questão de entrar em campo com essa convicção de que eu posso vencer o meu oponente, surge dessas atitudes pequenininhas, que às vezes é você não colocar um açúcar no teu chá, e aí você olha pro troço e fala, tô tomando esse troço amargo, mas esse troço amargo tá me colocando em vantagem. Então essa Boa. mentalidade é muito importante, né, Manão? Sensacional, irmão. Essa parte da mentalidade, apesar de estudar isso já há muito tempo, é muito bacana a gente compartilhar essas ideias. E eu também, né, te falei que eu vi muito do que você trabalha nos seus dois perfis. Tenho muito a aprender com você. Você é um coach de mão cheia aí para me ensinar muita coisa bacana para essa garotada. Aproveitem, tá, gente? Aproveitem esse cara aí que vos fala, porque o cara é fera, tá? E não é puxando o saco dele nem querendo agradar, não, porque eu sou um cara que estudo mentalidade e muitas coisas que ele fala é aquela, né, irmão? A gente tem um básico para estudar, mas a gente sempre traz a nossa visão, a nossa pitada, o nosso É aroma, verdade. né? A nossa. Então, show de bola. Aproveita esse cara aí, que esse cara, se eu tivesse um ticão na minha vida quando eu tinha lá meus 12, 13, 14, 15, meu pai amado. Hoje estaria Que aí, bom, sei mano. lá onde. Mas é isso Que aí. bom. Bom, então peguem a lista aí para a gente fechar essa parte dos chás. Gengibre, casca de jabuticaba, raiz de cúrcuma ou açafrão da terra, tá? Alecrim, chá de alecrim é um anti-inflamatório poderosíssimo, tá? Chá de alecrim. Hortelã, um excelente digestivo, tá? Por exemplo, às vezes você vai fazer um pré-treino, tá muito perto do seu treino já, ou tá muito perto do jogo, toma um chá de hortelã que vai melhorar o processo digestivo. Você pode usar Adoro. também canela pau, sabe aqueles pauzinhos de canela? Canela pau é um excepcional anti-inflamatório e vasodilatador também. Cravo e o chá verde, tá? Ah, muita gente fala chá verde emagrece, chá verde... Não tem essa. A ideia é, o chá verde é um poderoso antioxidante e um poderoso desintoxicante também. Então, gengibre, cúrcuma, alecrim, casca de jabuticaba, hortelã, canela pau e o chá verde. Viu, Fechou? Manão? Você falando sobre esses chás aí, eu me lembrei lá na China, porque assim, lá na China, cara, tem, Toma em vez muito, de, né? Eu ia te em perguntar vez de isso. você, o oriental ele toma muito, em vez de você tomar uma Coca-Cola, ou tomar, sei lá, alguma coisa gelada, um suco, alguma Suco coisa, de caixinha, né? eles trazem o prato para você e já trazem para você o chá de graça, assim, eles metem uma coisa de chá lá e Sim. uma cumbuquinha assim,
E daí já vem aquele chá. Mano, a primeira vez que eu tomei o chá, cara, eu falei, meu Deus do céu, que coisa terrível, cara. Sei, Que coisa terrível, um chá com gosto de terra, cara, lá. É sei. o Oolong. Não sei se você já ouviu falar desse chá, Oolong, Oolong. Oolong Tea. sei. Com dois O's, né? Aí, isso, Sei. Oolong Tea. Tem Ah, o cara, eu tomei esse Boruchá chá. também, né? Já E, mas tomou daí, bem. e o chá verde também tem bastante. Esse chá verde, esse Oolong Tea, então é um chá bem verde e um chá bem marrom. São os dois Sei. chás bem característicos deles. E aí, eu olhei, cara, todo mundo tomando, né? O chá. Os China, eles correm daqui até lá no Maranhão e não se lesiona, cara. Exato, Cara, era tudo os brasileiros lesionados, cara. Os brazucas sempre exato. tá ali com um problema de lesão aqui, aqui, aqui. E os China não se machuca. E a gente falava, cara, os China não se machucam. Aí eu vi esses tomando aqueles chá, aquelas loucuras, aquelas comidas ruins deles lá. Eu falei, cara, me dá esse chá aí. Eu comecei a comprar o chá, comecei a tomar o chá, cara, comecei a gostar do chá. Então, a gente ia de vez em quando no restaurantezinho chinês, em algum canto lá, você gostava do chá, porque aí o chá passou a fazer parte, você Sim. começou a se adaptar paulativamente ao chá, e aí eu saí de lá, cara, tô com saudade de tomar um oolong tea que tem um gosto de barro. É isso mesmo, irmão. China e Japão, eu nem tinha pensado nisso. Pô, eu tava lá vendo suas fotos e nem passou isso pela minha cabeça. Mas os chineses, a maioria dos estudos sobre chás vem da China e do Japão. E não é à toa que os caras têm uma longevidade fantástica. É Então, pessoal, isso que eu verdade. estou falando para vocês. Para o esporte, para o futebol, vai ser fantástico. Mas para a vida de vocês também, é um hábito que vocês vão levar. Né? Poxa, eu tô aqui, não sou atleta, e eu tomo chá todos os dias. Minha família, eu ensinei minha família toda, ensino meus pacientes, e a gente tem muito resultado com os chás. Certo? Então vamos para o nosso último bloco, para a gente fechar essa noite de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Vamos todo mundo aí apertar no aviãozinho e mandar aí para 5 pessoas, que isso aqui é conteúdo de valor, que você não acha em lugar nenhum, tá? E não é porque é o Rodrigo e o Ticão, não, mas é porque a gente está entregando aqui coisas extremamente diferenciadas para vocês, porque a gente quer ver vocês voando, tá? O propósito aqui é ver vocês voando. Em Eu alta até performance. tive, eu até ativei aqui os comentários de novo para vocês aqui, quem sabe ir interagindo. As perguntas a gente vai soltar no final, tá bom? E para relembrar quem está nos assistindo aqui, eu e esse cara bonito aqui da tela aqui estamos escrevendo um livro junto, conjugando mentalidade com nutrição. E aí a gente vai colocar você em vantagem com os 99% que estão concorrendo com você, porque é um conteúdo único, inédito e exclusivo que a gente está fazendo com muito carinho. É um e-book digital que a gente vai construir e ainda nesse ano de 2021 você vai poder beber dessa fonte inesgotável de muito conteúdo inédito sobre mentalidade e nutrição, como que essas duas coisas podem elevar o teu nível de performance e transformar você e transformar teu rendimento naquilo que você sempre sonhou. Boa, Mano, boa. terceiro round aí pra Bora gente nessa. encerrar. Vamos embora? Vamos nessa, pessoal. Eu vi alguém falando, tem um pé de jabuticaba em casa. Aproveita, meu amigo. Você tem o ouro aí e não sabia disso. Agora você já sabe. E outra coisa que eu não posso deixar passar. Pessoal, a lista dos chás vai estar lá no nosso livro digital, tá? Então, em breve aí vocês vão poder ter acesso. Então, vai estar lá tudo bonitinho, explicadinho, com foto, com imagem. E, ó, não coloca mel no chá. Vou dar essa dica para vocês. Por quê? O mel na água quente, ele no nosso organismo, ele manda a informação de que é açúcar. Então não adianta adoçar o chá com mel. A natureza ela é muito esperta, tá? Você pode tentar ser mais esperta que a natureza, mas ela não deixa, Sensacional. tá? Não adianta colocar mel, tem que tomar o chá amargo mesmo, tá? Mas nem todos os chás são ruins assim, tá? Chá de gengibre é top, hortelã é top, É jabuticaba é verdade. legal. Vocês vão ver que o chá de jabuticaba quase não tem gosto, é tranquilo. Não, não vem de frescura, não, que aqui é só 1%. Quem quer ser É, 1% não tem frescura, não. Vai tá com tomar esse até negocinho barro, de. né? Ai, é amarguinho. Para que se o cara te der um chute pelas costas e derrubar com a cara no chão, tu não aguenta. Se não aguenta um amarguinho aqui da língua, vai Pois é. aguentar 30 mil te xingando lá no estádio? Não dá, né, Exatamente. mano? Exatamente. Perfeito exemplo, irmão. Bom, tem alguém que falou tomar até chá de boldo. Esse aí. Esse é raiz, moleque. Esse aí vai vencer. Esse aí Com respeita a certeza. história dele, viu?
Aí o chá de boldo, aí o cara é bom mesmo. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu não tenho uma coisa na minha vida que eu não consigo fazer é entregar só o básico. Eu sempre gosto de entregar mais do que vocês estão esperando. Sobre o chá em sachê ou não, a gente vai falar lá no livro também, tá bom? Então, o Ticão me pediu para eu trazer os 10 top alimentos. Só que eu fiz o seguinte, para ficar mais legal para vocês, para ficar mais top, eu separei o seguinte. As proteínas eu não vou falar porque vocês já sabem quais são, tá? A proteína é direto e reto. É ovo, é iogurte, carne, frango, peixe, porco, não tem muito para onde correr. Agora eu separei as frutas, as melhores gorduras, os melhores carboidratos e lá no nosso livro, tá? Lá no nosso livro, a gente vai ter aí, ó, 2, 4, 6, 8 alimentos indispensáveis para você estar fazendo esse processo de anti-inflamatório, antioxidante, desintoxicante, tá? Então ainda vai ter esse bônus lá no nosso livro, os 8 alimentos mais tops para você diminuir risco de lesão, para você desinflamar, para você desintoxicar. Então vamos lá, para as frutas. Pega a lista aí das frutas, anota isso. Primeiro, melancia. Segundo, laranja. Terceiro, banana. Quarto, maçã. Quinto, abacate. Sexto, mamão. E sétimo, coco. Tá? Então vou repetir, tá? Presta atenção. Anota aí, gurizada. Melancia, laranja, banana, maçã, abacate, mamão e coco. Ah, você vai perguntar, Rodrigo, por que eles são os melhores? Eu selecionei esses alimentos a dedo, tá? Eu não falei, assim eu vou pegar qualquer alimento e vou colocar, não. Por que eu selecionei esses alimentos? Porque eles te entregam nutrientes, te entregam matéria-prima, te entregam combustível para você ter máxima performance, tá? O Luigi perguntou, mexerica é bom? Mexerica é top também, manga é top também. Pode entrar. As frutas em geral são todas boas, tá, pessoal? Mas eu quis separar nessas 7, 8 para ficar mais didático. Mas manga e tangerina, ou mexerica, ou bergamota, como vocês alguns conhecem, também são excepcionais frutas, tá? Melancia, laranja, banana, maçã, abacate, mamão, coco, manga e tangerina. Certo? Segundo bloco, as gorduras, tá? Anota aí, pessoal. Anota aí que eu tô falando até devagar, tô repetindo. Quem não tá pegando tá dando mole. Olha só, as melhores gorduras que você vai colocar aí. Azeite de oliva extra virgem. Azeite de oliva extra virgem para você colocar na sua salada, para você colocar nas suas refeições ali no almoço, no jantar, tá? Alguém está perguntando, abacaxi é bom? Abacaxi é top, só que tem um problema. Abacaxi e morango é meio complicado porque tem muito agrotóxico. Por isso que eu não coloquei, entendeu? Se você achar um abacaxi orgânico e um morango orgânico, aí você pode comprar. Até porque o abacaxi e o morango, eles são excepcionais para o pulmão, tá? Abacaxi e morango é top para o pulmão. Só que se for com agrotóxico, não compra. Abacaxi e morango tem muito agrotóxico. É agrotóxico, te inflama, te intoxica, te oxida. Então, só se for orgânico. Então, voltando para as gorduras. Azeite de oliva extra virgem. Castanhas em geral, tá? Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, macadâmia para quem tem, né, a possibilidade de comprar macadâmia. Então, as castanhas em geral. Sementes, tá? Eu resumo aí algumas sementes para vocês. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, pode ser a dourada ou a marrom, tá? Pode ser uma das duas, pode variar também. Semente de chia, e eu falei outra semente que é top na live passada, que é a semente de gergelim, tá? Semente de gergelim tem bastante cálcio, e a gente precisa de cálcio para a gente poder fazer contração muscular. A gente precisa de cálcio para fazer um monte de processos que tem tudo a ver com essa performance, com essa potência muscular que a gente precisa, tá? Então, ó,
azeite de oliva extra virgem, castanhas em geral, as sementes, vou repetir as sementes. Semente. Galera, em vez de vocês ficarem perguntando, presta atenção aqui, galera. Presta atenção, vocês estão aí fazendo um monte de pergunta. Ó, presta atenção aqui. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia e semente de gergelim, tá? Eu vi uma queridona aqui, inclusive, que é minha seguidora, perguntando da castanha de baru. Para quem tem castanha de baru, principalmente no Cerrado, né, Brasília, Minas, Goiás, castanha de baru é top. Castanha de baru é um excelente anti-inflamatório, tá? Um excepcional anti-inflamatório. Tá rolando um monte de estudo sobre castanha de baru, tá? Coco é outra gordura top. Abacate e a gente fechou, tá? Azeite de oliva extra virgem, castanhas, sementes, coco e o abacate. Fechou? É isso aí. Essas são as gorduras. E agora os carboidratos, para quem já estava esperto e para quem já pegou, eu só vou repetir, tá? Mas é aquilo que eu já falei para vocês. Aveia, tá? Aveia, inclusive a aveia é excelente para sua saúde intestinal. Atletas que não têm uma saúde intestinal boa são atletas que não vão ter performance, tá? A digestão ela é excepcional, ela é muito importante. O Matheus perguntou, água de coco? Eu ia falar exatamente, água de coco é um excelente carboidrato também, tá? Só que não fica se entupindo de água de coco não, tá? Água de coco pode ser uma vez ou outra, faz uma vitamina, toma ali depois do jogo, por exemplo, é uma ótima, mas não precisa ser sempre, tá? A gente está focando aqui nos melhores. Aveia, batata inglesa, mandioca, inhame, tá? Inhame tem uma quantidade de vitamina e de mineral que vocês nem imaginam. Inhame ou cará, tem alguns que conhecem aí o cará também, né? Em algumas regiões do Brasil. Abóbora, e a gente pode colocar aí tanto o arroz branco como o arroz integral e o macarrão integral, tá? O macarrão normal, eu não gosto muito de trabalhar com ele porque ele tem aquela ideia da farinha de trigo. E a farinha de trigo, como ela tem uma digestão dificultosa, então eu prefiro trabalhar no macarrão integral. O que você vai fazer? Quando você for comprar o macarrão integral, você vai olhar o seguinte: se é uma farinha de trigo integral ou se é uma farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico é migué, tá? É migué. Pode ser um macarrão de arroz? Pode. Pode ser um macarrão de grão de bico? Pode. Hoje em dia tem macarrão de beterraba, tem macarrão de chia, tem macarrão de cenoura, tem um monte de macarrão bacana. Mas o macarrão integral, se você for comprar, olha lá a farinha de trigo integral, tá? Vai ser muito superior à farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha de mandioca é bom? Sim, farinha de mandioca é bom. Lembra daquela ideia que eu falei? Mandioca natural, por mais que ela já tenha mudado o estado, o princípio dela, a farinha de mandioca vai ser melhor do que uma farinha branca, uma farinha ruim. Certo, galera? Então é isso, tá? Falei aqui das frutas, falei das gorduras e falei dos carboidratos. Fechou? Você falando aqui dos carboidratos, mano, você me lembra de um... Eu tinha tem até hoje essa prática, esse hábito. É o seguinte, lá na China, a gente tinha assim os mercados, cada distrito, assim, cada bairro tinha um mercadão, assim, onde que os pequenos produtores vinham, se juntavam e metiam tudo lá no chão, lá uma bagunça, um griteiro. Inclusive tem um vídeo no meu canal, no almoço de hoje, o meu almoço, eu filmei lá, eu indo lá nos mercados, é bem legal esse vídeo. Depois quem quiser assistir. E aí eu entrava assim, cara, eles têm uma pluralidade de tubérculos, aqueles China, que você não tem a noção, cara. Tem batata doce, assim, uns 15 tipos de batata doce. Sim. Tinha uma batata doce laranja, cara, que é coisa... Cara, que saudade daquela batata doce. Tinha uma batata doce roxa, mas roxa, assim, roxa. Tinha vários tipos de batata doce. Aí o que eu fazia, Manão? Eu ia lá no mercado,
comprava batata doce roxa, batata doce amarela, a laranja, comprava inhame, comprava cará, comprava cenoura, comprava todas essas coisas aí, cebola, cortava tudo, colocava tudo dentro da panela de arroz, aquela panela em que você, na verdade, cozinha no vapor. Então eu cozinhava todos esses legumes tudo junto, juntava todos esses legumes assim no vapor, fechava, deixava ali mais ou menos uns 15, 20 minutos, quando eu dava esse tempo eles ficavam numa consistência bacana, tirava, colocava um salzinho e azeite de oliva em cima, mano. Top! É muito Cara, simples, velho. sensacional. Aí, esse aí era o meu almoço de jogo. Aí eu colocava ali um peito de frango, uma salada ali, um agrião, uma salada verde, e era isso aí, mano. Eu ia pro jogo, e este ser que vos fala de 1,75 m com 65 quilos, dava conta do resultado. Então, assim, a alimentação é muito importante, e assim, com a variedade que a gente tem também de tubérculos, a gente pode, né, mano, fazer uma Isso, alimentação muito rica, sem isso. você precisar ficar investindo também muito dinheiro nos suplementos, que às vezes é mais caro e às vezes, né, não te entrega até aquilo que você pode conseguir com os alimentos, né? Exato. Olha só, pessoal, 3 perguntas que estão rolando muito aí. Primeiro, garapa, caldo de cana, uma vez ou outra, tá? Muito açúcar e pouco nutriente. Pode tomar? Pode. Pode comer? Pode comer. Mas lembra do 1%, tá? Não é sempre, tá? Garapa é bom, caldo de cana é bom, mas muito açúcar de uma vez, tá? Melhor você comer uma refeição mais completa. Outra pergunta também é batata doce. Eu me perdi, perdão, tá, pessoal? Não falei da batata doce. Além da batata inglesa, cara, vocês vão achar aí pelo Brasil batata doce laranja, batata doce roxa. Batata doce roxa é excelente para recuperação muscular, tá? Uma delícia. E uma delícia também. Então pode sim, batata inglesa, batata doce e essas variedades de batata doce também. Legumes em geral, galera, vocês sabem disso. Tem que ter. Almoço e jantar. Alguém perguntou assim, fala as 3 principais refeições. Carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral e fibra. No café da manhã, o exemplo que o Ticão já deu, ó, proteína, ovo, gordura, abacate, carboidrato, banana, aveia e mel. No almoço e no jantar, refeição completa. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e legumes e vegetais em geral, tá? Cenoura, beterraba, alface, rúcula, agrião, cebola, alho, tudo que for natural, tudo que for puro, vocês podem colocar aí numa boa. Certo? Ô Rodrigo, só uma última pergunta aqui, então, antes da gente encerrar, que vamos responder 5 perguntas aqui da caixa de perguntas aqui para te liberar. Mas me responde essa perguntinha que eu fiquei com curiosidade, mano. O feijão, que a nossa cultura tá tão atrelada à cultura do brasileiro. O feijão, ele te entrega? Qual que é o benefício? O que você diz do feijão para nós? Massa. Boa pergunta, irmão. Cara, o arroz e feijão é uma mistura que é excepcional, porque o que o arroz tem, o feijão não tem. O que o feijão tem, o arroz não tem. Basicamente isso, em relação às proteínas. Então, às vezes você não vai ter ali, e a gente sabe hoje, né, a realidade hoje que a gente vive, a carne tá cara,